I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride. Minhas criaturas, espero que tenham tido um bom final de semana. Hoje a gente vai encerrar, as aulas propriamente ditas sobre o nosso livro, mas a gente ainda tem duas partes, que a prof falou para vocês que ia ser dividido em 5, lembram? A próxima é que a prof quer marcar com vocês uma videoaula pelo Clip Escola na quarta-feira, às 10 horas da manhã, tá? Gostaria que todos pudessem entrar, mas se não puderem, tudo bem, a prof grava e deixa disponível. Que aí eu quero conversar com vocês sobre as impressões de vocês sobre a história que vocês leram. E a última parte é o que vocês já estão esperando há um certo tempo, que são atividades acerca do livro que vocês leram. Então vamos lá, minha colinha está aqui. A prof já tinha falado com vocês sobre o romance policial, lembram? E falado para vocês também que o livro O Mistério dos 5 Estrelas, ele mantém o romance policial clássico. Por quê? Porque acontece um crime lá no início da obra, que é a morte do Ramon, que no começo a gente não sabe quem é, mas depois a gente vai descobrindo. Também por conta de que vai ter uma dupla, que vai ser o detetive, e o amigo, que vão solucionar o crime. E um método de dedução como investigação do crime. Mas o Marcos Rey, ele também fez algumas inovações no gênero. Como, por exemplo, ele conseguiu tratar tensões sociais paulistanas, que é aquela questão que a própria já falou para vocês no vídeo anterior sobre as classes sociais, que era muito evidente nessa época a divisão lá em São Paulo. E, óbvio, colocou dois temas bem importantes aí, que na década de 80 era muito difícil esses temas serem tratados na literatura juvenil, que é a inclusão de uma pessoa cadeirante e também a questão do tráfico ilícito de drogas. A gente já tinha conversado que o narrador é em terceira pessoa e o espaço é no Imperial Park Hotel, que fica na Bela Vista, cujo bairro se chama, mais conhecido como Bexiga. Os capítulos do livro, eles são bem curtinhos e a gente tem que ver também a questão da predominância da classe média baixa, que é a qual o nosso herói, o Léo, faz parte. O prof vai falar um pouquinho sobre a história do livro com vocês, Bom, a gente sabe que a história vai se passar no hotel e que ela começa quando o bellboy, o Léo, ele é chamado no quarto do barão para levar jornais, E aí, quando ele vai levar o jornal, ele deixa o jornal cair no chão e aí ele vê o corpo de alguém, de um homem que foi assassinado no apartamento. Esse corpo estava no quarto 222, que era ocupado, pelo hóspede mais rico e mais respeitado, porque ele era conhecido por conta das obras sociais, das contribuições que ele dava, que é o Otto Barcelos, que é o nosso conhecido barão. O que vai acontecer? O Léo vai avisar para os superiores dele sobre o crime. Mas o que vai acontecer? Na hora que eles vão até lá, o corpo desaparece. O corpo já não está mais lá. Então, fica, como se o Léo estivesse viajando, Tipo, sonhou, sei lá, qualquer coisa do gênero. Depois, para despistar, o barão acusa o Léo de roubo e o Léo acaba perdendo o emprego e passando a ser procurado pela polícia. Então, já é uma reviravolta enorme, A partir disso, o Léo, ele resolve, então, investigar o crime por si só e ele tem o auxílio do porteiro do hotel, que é o amigo dele da família, que é o Guimarães, que é mais conhecido no livro como Guima, e de uma amiga dele, que ele é apaixonadinho, que é a Ângela, e do primo dele, o Gino. Daí, nessa investigação toda,
o Gino e o Léo eles vão descobrir que o Barão ele contava com uma ajuda dentro do hotel, que um dos funcionários ajudava ele, que era o Hans Franz Miller, que era o carinha que trabalhava na lavanderia. Então, quando ele vai mostrar que há uma ligação entre esse funcionário e o Barão, o Léo ele é enganado por uma jornalista, a Vivian, que ela diz que ela quer publicar a história dele, e aí acaba atraindo ele para um esconderijo. Só que o Léo, depois que ele entra no carro, ele começa a ficar muito desconfiado. Então ele foge porque ele acha que estão tentando sequestrar ele. E aí ele fugiu, né, dessa tentativa de sequestro e ela não conseguiu, nem ele, né, reunir informações que ia ajudar, né, a desvendar a ligação do funcionário com o Barão. Um dos primeiros fatores legais da gente observar aí é a questão de que o Léo é um jovem de classe média baixa, né, ele tem 16 anos, ele mora numa casinha velha lá na Bela Vista, que é o bairro do Bexiga, que é, né, o mesmo bairro onde o hotel que ele trabalha, onde ele é o mensageiro, ele trabalha lá das 8 da manhã às 18 horas, depois ele vai para casa jantar e depois ele corre para aula, porque ele estuda à noite. A família dele é uma família de origem italiana e é composta pelos pais dele, o Rafael e a Yolanda, e o irmão dele, o Diogo, que tem 12 anos, e o avô, que é o nono pastor, como eles chamam ali, né? O pai dele é artesão, a mãe dele é uma ex-funcionária de cantina e trabalha como dona de casa. O avô dele ajuda, né, o pai dele a esculpir as peças de madeira para a feira de hippie lá da Praça da República, que é um dos locais que passa a história. O Gino também mora no bairro, que é, né, o primo, que ele tem 20 anos de idade e ele vive, né, numa das menores casinhas e mais antigas do bairro. Ele mora com a mãe dele, que é a Zula, que é a cozinheira da cantina. Que mais que a gente vai ter ali? Por que a questão de ter a classe média baixa é o que a prof está chamando a atenção de vocês? É porque, geralmente, quando a gente está falando do gênero policial, as pessoas que fazem parte, né, como personagem, elas têm a característica de serem de classe alta. E daí, o Marco Rey traz essa inovação deles serem de classe média baixa. O que a gente tem que ver aí, né? Ele é aquela hora que ele faz a tensão social que a prof estava falando para vocês. E o primeiro indício que isso aparece já é na relação entre o Léo e a Ângela. A gente vai ter, né, que a Ângela, ela mora no Morro dos Ingleses, que é uma área mais nobre do bairro do Bexiga. A prof morava bem aí nesse morro, na verdade, quando morava em São Paulo, mas não vem ao caso, né? E aí ele deixa, né, bem vista que essa relação entre os dois não é, né, bem vista pelas famílias. Tanto que tem um trecho lá na página 16 que ele diz assim, ó: a família toda sabia da gamação de Léo por Ângela, mas Rafa e Yolanda mais que Rafa, condenavam esse quase namoro porque os moradores do Morro dos Ingleses pertenciam a outra classe social. Eram mais granfinos. E quando há essa diferença entre namorados, nunca dá certo. Então fala sobre essa questão da diferença social e, né, dessa ideia de que as classes elas têm que namorar pessoas da mesma classe social, tá? Isso, na verdade, quando a gente fala lá, ele vai destacar, né, essa diferença social, principalmente já desde o começo, quando ele mostra lá o Léo e os hóspedes, né, dizendo que o Léo tinha ficado, tipo, maravilhado porque ele nunca tinha pisado num ambiente tão bonito, tão moderno e, né, coisas afins. E depois tem até uma fala que é bem legal da gente ver, que é lá na página 8, que ele vai dizer assim, ó: não era no proletário subsolo que o rapaz da Bela Vista encontrava satisfações e interesses. Gostava de vagar pelo saguão, sempre cheio de hóspedes que chegavam ou partiam, numa confusão de malas, rótulos, idiomas, de espiar a piscina no quarto andar, com suas águas muito cloradas, de um verde para ricos, o restaurante com seus odores caprichados, a luxuosa boate, o imponente salão de convenções,
o Tropical Garden, pequena floresta onde serviam gelados e sanduíches, a sauna que vendia calor e fumaça, a quadra de shopping, com suas lojas sofisticadas, e no alto, lá em cima, o belo terraço. Coisa de cinema, com pista de dança, solário e um mirante envidraçado para se ver São Paulo inteira, à luz do sul, elétrica ou de vela, em jantares e ocasiões especiais. Bom, fica bem evidente, né, essa questão das diferenças sociais. E isso é destacado nas palavras que ele vai usando, né? Por exemplo, rótulo, ricos, luxuosa boates, odores caprichados, imponente salão. Tudo isso vai mostrando, porque são palavras que remetem à classe mais alta. E ainda, né, tem outra questão que fala ali que o mensageiro, né, ele não é da mesma classe, porque fala ali, né, proletário subsolo, que é a questão de ser inferior, né, subsolo é no inferior. Então, seria uma oposição, porque quando acaba o parágrafo, ele vai dizer alto, lá em cima, o belo terraço. Então, ele está no subsolo, mas os ricos estão lá no alto. Então, já vai mostrando essa questão da hierarquia social, tá? Outra questão bem legal da gente reparar é essa ideia também de que ele vai dizer, né, o narrador, ele diz assim, que os hóspedes do hotel pareciam ter 5 estrelas estampadas na testa, que é a mesma quantidade de estrela que tem um hotel, que quer dizer que são gente importante, né? E aí, óbvio, né, o próprio nome do hotel, por conta de, né, que se chama Emperor, que é traduzido do inglês, que quer dizer imperador. Que imperador, né, é alguém do alto escalão, é uma pessoa importante. Que o Léo, são as pessoas do imperador, que o Léo vai lutar contra, né? Então, voltando lá, né? No Brasil, o que vai acontecer? A gente vai ter que a classe dominante, óbvio, né? Que é a classe aristocrática, é a classe que faz parte do barão. Então, o barão ele tem todas as qualidades que são atribuídas à elite. Ele é benemérito. Lá no livro fala assim, protetor de inúmeras instituições assistenciais. Tanto que quando fala, né, sobre acusações, é bem importante a gente olhar que a tradição da justiça brasileira nessa época, né, que ele está fazendo uma crítica a isso, é de que os barões não tinham acusações contra eles, não podia ser feito isso. Ainda mais quando era feito por alguém de uma classe social mais baixa, como é o caso do Léo. Então fica uma briga, né? E aqui, no caso, os poderosos acabam sempre ganhando. Então o Léo, nesse caso, ele estava desfavorecido também economicamente. Então a voz dele não tinha muito poder quanto tinha a voz do barão, tá? Para quem tem a edição mais antiga, a Prof tem a vermelhinha mesmo, da Editora Global, mas tem a edição mais antiga, que, se eu não me engano, era uma que o Júlio tava, que é da Editora Ática. Ela traz já na epígrafe um texto que depois foi retirado, mas que dizia assim, ó, é a história de um Davi contra um Golias. O pequeno Davi da Bíblia, que aí seria o Léo, venceu o gigante Golias, que é o barão, apenas com uma pedra e uma funda. Mas há outros meios de se derrubar grandes obstáculos. A persistência não é o mais prático, mas talvez seja de todos o mais eficiente. Que é essa ideia de que no final o Léo conseguiu provar que era inocente e que o barão que era culpado de tudo. Por isso essa epígrafe ela é bem legal, né? É uma epígrafe da Bíblia tirada do Velho Testamento. E aí é legal a gente ver que várias coisas faziam com que o barão tivesse, né, esse prestígio, esse poder. Tem uma parte que está lá, a Prof está com o livro aqui atrás, o PDF que a Prof mandou para vocês, lá na página 46, que vai dizer assim, ó, sou o delegado Arruda, barão. O hóspede do 222 sorriu. Barão é apelido devido à minha gordura.
e a nobreza de seu coração, acrescentou o delegado. Recebi seu recado, mas não precisava vir. Eu iria à delegacia com todo o prazer. Então, é uma linguagem bem polida, né? Para mostrar que o barão, ele estava protegido ali, ó. Porque o delegado, ele foi até o barão ao invés de o barão ter que ir até o delegado, né? E aí acontece que quando o amigo do Léo, né, no hotel, o Guima, ele quer saber sobre as investigações, ele fala, né, o barão é rico, forte como encouraçado, afaste-se dele. Que é por conta dele ficar preocupado, porque ele vê ali, né, pô, o delegado foi até lá. Então quer dizer que o barão ele é muito importante e muito poderoso também, né? Outra coisa que fica bem evidente é a questão da Ângela, né, que é a amiga namorada, né, candidata namorada do Léo, porque ela também, né, ajuda a questão, né, desses poderes serem constituídos à classe dominante, porque ela faz o Léo ficar bem inseguro quando ela fala uma frase assim, ela diz assim, meu pai é advogado, sempre disse que um pobre dificilmente consegue pôr um rico na cadeia, que está lá na página 19, que é quando ela tira basicamente as esperanças do Léo de conseguir, né, provar que é inocente, por conta dela estar dizendo de que como o barão é poderoso, é óbvio que ele não vai para a cadeia, né? Bom, agora voltando lá para as investigações. Então, mesmo o Léo estando desempregado, tendo sido acusado de roubo e, né, estando escondido lá na casa da tia Zula, o que ele faz? Ele decide que ele vai continuar investigando. A primeira pista sobre o caso que a gente tem, né, foi lá iniciado quando eles descobrem que o cadáver que estava lá no quarto de luxo surgiu, né, o Léo descobre, no caso, né, que é o mesmo cadáver que surgiu boiando lá no rio Tietê, que era o Ramon Vargas, né? Que aí a gente tem que o... E daí é que aparece aquele tema que a prof falou, né? Porque ele vai trazer agora aquele tema sobre o tráfico ilícito de drogas, que até os anos 80 era tido como um assunto restrito só ao público adulto. Então é a primeira vez que ele vai aparecer num livro juvenil de conto policial. Por quê? Porque a gente sabe que o Ramon Vargas, ele comercializava entorpecentes. Ele era um anão de origem boliviana que já tinha sido preso por conta do tráfico de drogas. Aí depois que eles fazem, que eles descobrem, né, a identidade do cadáver, né, eles começam a achar que não foi só um simples homicídio, que teria outras coisas envolvidas. Então o Léo e o Gino, com a ajuda do Guima, eles fazem uma lista com todos os nomes dos principais funcionários do hotel, porque eles queriam saber quem que era o comparsa do barão. Porque, óbvio, alguém tinha que ter ajudado ele a tirar o cadáver lá do quarto e fazer desaparecer do hotel e aparecer lá no rio Tietê. Então, o que eles vão fazendo? Eles vão colocando o nome e eles vão eliminando os suspeitos da lista. Até, né, a lista ficar com 3 pessoas. Deixa a prof botar aqui na página que tem isso para vocês. Lá na página 55 e 56, ele vai dizer assim, ó. Vamos nos concentrar nesses, disse Gino. Afinal, o corpo foi para a lavanderia. Quem são os 3? Indagou Léo. Guima foi lendo os nomes e fazendo comentários. Maneco, um português muito forte, trabalha há mais de 1 ano na lavanderia. Luizão, um crioulo que não gosta de falar muito. E Hans? Hans é o chefe ou encarregado, como dizem. Gino fez uma pergunta direta. Qual desses tem mais cara de delinquente? Guima balançou a cabeça, incapaz de dar uma resposta. Para mim, são unicamente lavados de roupa. Houve uma pausa longa de desânimo total. A lista fora reduzida a 3 nomes, mas a grande incógnita persistia. E nada induzia a desconfiar em mais de um do que de outros. Léo e Guima olharam para Gino, o jogador de xadrez, de quem esperavam um lance super inteligente, mas um cheque. Não ao rei, mas ao barão. Né? Eles começam a falar
do passado desses 3 suspeitos, né? O Guima, ele trabalhava no hotel ainda, então ele ficou responsável de obter mais informações sobre os 3. E aí ele queria pegar a ficha deles, né? Então, no outro dia, ele pega e aí eles começam a ter dados do passado deles. E aí o Gino começa a fazer novas associações. Aí ele lembra que quando o Léo encontrou o corpo do anão pela segunda vez, lá na lavanderia, ele foi nocauteado por um golpe. Alguém bateu na cabeça dele, né? Com a mão mesmo. E aí ele lembra que o Hans, entre os suspeitos, né? Os 3 suspeitos que sobraram, era o único que ele tinha, no passado, uma ligação com atividade física, porque ele era lutador de judô e de luta livre. Isso também tem lá no livro, lá na página 58. Ele vai dizer assim: Léo e Guima concordavam a cada palavra que Gino dizia. O raciocínio do jogador de xadrez funcionara. O desmaio fora obra de um faixa preta, quem sabe um profissional do judô ou de luta livre. Acho que é o homem, disse Léo em voz baixa. Hans Franz Miller. E agora? Guima, que evidentemente não era jogador de xadrez, disse a primeira coisa que lhe surgiu à cabeça. Vamos avisar a polícia. Mas que provas nós temos contra Hans? Replicou Gino. Avisar a polícia agora seria mover errado uma peça do tabuleiro. Bom, e aí a partir disso, né, a narrativa ela vai se concentrar em estabelecer as ligações entre o Hans, o Barão e a morte do Ramon Vargas. E aí, né, as ações do Léo, que inclusive ele saiu até disfarçado na rua, né, e do Gino, que vai articulando as estratégias e fazendo a conexão entre os fatos, eles conseguem descobrir que o Otto Barcelos ele comanda uma quadrilha internacional que, né, as drogas que vem para eles vem da Bolívia, passa por Corubá, São Paulo, Rio de Janeiro e aí é levada para os Estados Unidos. Então eles vão conseguindo provas e apresentando essas provas para a polícia com a ajuda de alguns familiares e de alguns amigos. E aí o Léo e o Júnior eles vão conseguir convencer o delegado Arruda e o policial Lima que o que o Léo está dizendo é verdade. E aí eles preparam uma emboscada e os envolvidos são presos, né? O Barão é preso e aí o Léo e o Gino ganham todo o mérito por terem descoberto todas essas questões acerca do Barão. E aí isso a gente tem lá na página 123, 124, que ele vai dizer assim, né? E tudo terminou numa festa bem à italiana, bem à bexiga, na casa dos Fantini, num todo dedicado desde cedo à comemoração do retorno de Léo ao emprego no hotel e da magnífica vitória que ele e Gino obtiveram contra a poderosa e astuta quadrilha de traficantes de tóxicos, como os jornais arrotularam. Mas, por sugestão do Dr. Arruda, inteiramente acatada pelos jornais, nomes, retratos e endereços dos primos não constavam das reportagens para evitar futuras vinganças. A participação deles, porém, foi descrita em todos os detalhes, inclusive a luta que empreenderam contra o descrédito policial. Mas eles também, né, revelaram, né, que ele manteve, né, a pose. Por mais que tenham falado dele, né, o Barão não baixou a crista. O que mais me comentou, isso está lá na página 124, né? O que mais se comentou à mesa, na comemoração da casa dos Fantini, foi a reação das senhoras que trabalhavam com o Barão na campanha de benemerência. Todas haviam declarado que não acreditavam que ele tivesse qualquer relacionamento com contrabandistas, apesar de tudo o que Hans declarara para incriminá-lo, safando-se da responsabilidade de assassinato de Ramon Vargas. E elas tinham seus motivos para pensarem assim, porque o barão não confessou nada, atribuindo sua prisão a um lamentável equívoco que um dia seria esclarecido. Legal, né? Era só tudo isso que a prof tinha para falar do livro para vocês. Espero vocês na nossa aula online na quarta-feira às 10 horas da manhã. Tragam as opiniões de vocês e as dúvidas sobre o livro. Boa semana, bom feriado na terça-feira e até mais.